hoje aqui nos estúdios da TV Meio Ambiente com o jornalista Antônio Martins, que é editor da revista digital Outras Palavras. Antônio frequenta o Fórum Social Mundial de Porto Alegre desde o seu primeiro número e não foi diferente agora em 2012. Antônio, nunca se falou tanto em reforma do capitalismo, né? Como é que foi essa... O que você viu nesse encontro? O que mudou nesses anos todos? Olha, o Fórum não trabalha muito na ótica da reforma do capitalismo, porque talvez não dê mais para reformar. O que a gente tem que pensar é novas formas de produção, novas formas de consumo. A gente, em outras palavras, prefere não qualificar, não tem um nome ainda, porque é um projeto em elaboração, a gente chama de pós-capitalismo. Não significa também que vai de um dia para o outro ter uma mudança completa, porque são processos de produção, são processos de trabalho, são processos em que as pessoas estão envolvidas. Então, esse sistema não vai, de repente, derreter e começar outro do zero. As pessoas vão continuar fazendo as atividades dela, vão continuar trabalhando, vão continuar produzindo e consumindo. O que a gente precisa é começar desde já, nessas dificuldades todas e pressões que a gente sofre, a construir, dentro ainda desse sistema, eu chamaria assim, um espaço do novo, um espaço de novas formas de colaboração, novas formas de consumo. A juventude está muito envolvida nisso, você vê quanta gente anda de bicicleta hoje com todas as dificuldades, porque faz uma opção consciente, porque sabe que é melhor para a cidade, é melhor para o planeta, é melhor para a própria pessoa. Então, eu vejo assim, e eu acho que o Fórum tem tido essa pegada, né? Não significa a mudança radical da noite para o dia, mas significa desde já começar a pensar, isso foi muito debatido a Rio+20, o que tem a Rio+20 a ver com isso, mas começarmos a pensar e também a construir desde já formas novas de produção, de trabalho e de consumo. Você falou na palavra mágica que é Rio+20, mas antes... Que formas são essas novas formas de consumo? Olha, elas surgem de forma muito frugal, digamos assim, e muito parcial. Digamos, quando a gente toma a atitude de deixar de consumir determinados itens que poderiam... quando a gente adere a uma ideia, com todas as imperfeições, como a ideia de não carregar sacolinha plástico do supermercado. Ou quando a garotada deixa de ter um carro para ter uma bicicleta. Isso muda um pouco, porque essas atitudes novas têm um poder de difusão. Mas o que os fóruns sociais têm debatido, e o que a Rio+20 deve debater, na minha opinião também, são determinadas medidas que estejam um pouco acima, digamos assim, na hierarquia das relações sociais, ou seja, determinadas medidas que possam ter repercussão maior, digamos. Nosso planeta consome muito petróleo e a nossa vida ainda depende muito do petróleo, mas é possível, por exemplo, superar essa indecisão que tem marcado as conferências da ONU e adotar metas obrigatórias de redução das emissões de carbono. Paralelo às convenções de clima, Kyoto, essas coisas? É o pós-Kyoto, né? Porque Kyoto foi um passo, mas um passo muito tímido. Muitos criticam com razão, porque se estabeleceu não uma restrição à emissão de carbono, mas um crédito de carbono que depois pode ser negociado e se cria um mercado que é muito favorável para alguns. Mas, de qualquer forma, foi um primeiro passo, porque, pelo menos, tem algum tipo de restrição, mas é muito pouco. Então, por que nós não podemos pensar, por exemplo, num imposto, aliás, nós não, já foi pensado, até uma comissão oficial do governo francês, que depois dialogou com outros governos, já pensou nisso, um imposto internacional sobre as emissões de gás carbônico, totalmente utilizado para desenvolvimento de novas tecnologias, para pagar determinadas energias, tipo a energia eólica, que ainda é mais caro do que outras, mas é mais saudável, é mais limpa, é limpa completamente, não é? Então,
um imposto sobre as emissões de CO2 poderia constituir um fundo para permitir o subsídio dessa energia, para que as pessoas pudessem consumir essa energia. Nós temos, inclusive, um problema ainda no mundo, é um mundo tão desigual, que tem tanta opulência, tanto desperdício, e tem mais ou menos 1 bilhão de pessoas que não têm energia elétrica todos os dias. E nós temos que oferecer energia elétrica para essas pessoas. Não adianta a gente ficar aqui na metrópole maravilhosa, superabundância, e achar que a população toda do planeta está assim. Porém, a gente tem que ver quem é que vai pagar essa conta. É disso que você está falando. Você está falando de políticas públicas, de impostos para financiar, para viabilizar uma sociedade menos desigual, digamos. No fundo, todos nós vamos ter, para a gente não ser demagogo, Darlene, todos nós vamos ter que pagar um pouquinho essa conta. Como uma sacolinha, por exemplo. Mas alguns podem mais, esses têm que pagar mais. E não é simplesmente um problema de sacrifício, de pagar alguma coisa indesejável, é de hábitos novos. Por que nós precisamos, uma coisa que a gente estava discutindo aqui há pouco, por que nós temos que consumir tantos produtos descartáveis? Por que não é possível, por exemplo, em vez da latinha de alumínio, a garrafa que vai e volta para o supermercado? Por que os produtos estragam com tanta rapidez, a obsolescência programada? Por que não é possível fabricar coisas que sejam mais duradouras? Por que sei lá... Tem que trocar de celular a cada... Ou de computador, ou de carro, ou de máquina de lavar, ou por que a gente não pode... E às vezes é saudável até, mas por que a gente não pode, por exemplo, viver numa metrópole tranquila, que não tenha tantos carros, que a gente não fique 2 horas preso num congestionamento? Isso é muito pouca gente que se beneficia disso. Eu preferiria muito ter que reduzir bastante as minhas emissões de CO2 e ter um transporte que eu fosse lendo um livro para o trabalho todos os dias na porta da minha casa, tivesse que andar um pouquinho, não tem problema, não mata ninguém, faz exercício, mas que não precisasse ficar 2 horas preso num automóvel ou num ônibus, num congestionamento. Mas você tem que fazer que nem o Garrincha, né? Combinar com os gringos, porque como é que você vai combinar com o mercado de trabalho, que você vai trabalhar dessa maneira, ou você não vai? Como é que... Por isso que essas medidas redistributivas são importantes. E realmente, não basta nem combinar, tem que pressionar. Você precisaria... Eu sou a favor, por exemplo, de ter imposto sobre o uso do automóvel nas grandes metrópoles. Imposto, inclusive, que seja, hoje a tecnologia permite, seja modulado de acordo com a facilidade que as pessoas... de acordo com o supérfluo que é o carro. Um sujeito que está na periferia hoje praticamente tem necessidade de um carro, mas um sujeito que está aqui nos Jardins deveria pagar um alto imposto por utilizar o carro, sendo que tem transporte coletivo. E esses recursos poderiam ser utilizados para fundos para o transporte coletivo. Então não é amanhã que você vai chegar e falar, olha, cheguei 2 horas atrasado no trabalho porque vim de bicicleta. Mas é gradualmente, porém, consistentemente, adotando políticas que mudem essa matriz de produção e consumo. Nesse aspecto, eu acho que a gente precisa avançar bastante antes da Rio+20, a própria sociedade civil, não estou falando nem da conferência oficial, porque nós temos, por enquanto, ideias muito interessantes. A denúncia da destruição já é um passo, saber e apontar para as pessoas que desse jeito não dá, é muito bom. Mas e daí? A gente precisa, no meu entender, construir cada vez mais propostas concretas para traduzir esse nosso desejo de uma sociedade que consuma e produza de maneira diferente. Então, tem vários terrenos. Terreno das novas tecnologias e seu financiamento. Financiamento significa redistribuição, significa algumas medidas que são obrigatórias e que são internacionais, de certa maneira, porque essa crise nenhum país vai sair dela sozinho.
como essa que eu estava te falando, o imposto sobre a emissão de carbono, o imposto sobre o lixo nuclear que é produzido. Muitos países, como a França, por exemplo, consomem principalmente energia de origem nuclear. Estão sujando o planeta. É possível acabar com isso imediatamente e cortar a calefação e cortar os transportes públicos, que lá tudo depende desse tipo de energia? Não. Mas é possível fazer um programa consistente que as pessoas começam a pagar mais por isso, as empresas principalmente, a indústria automobilística, por exemplo, que ganha disso. Ela precisa ter uma possibilidade de se reconverter. Nós não queremos botar na rua os trabalhadores, nem falar do lucro. Não estamos falando nem de fechar, de acabar com o carro, não é nada disso. De todo mundo ter O problema é que você tem que consertar o avião enquanto ele está voando, não dá para esperar ele cair. Não vamos ter um colapso do capitalismo e depois começa tudo das cavernas. Nós precisamos ter inteligência e ter pressão, por isso que é super importante a cúpula dos povos, que vai ocorrer em junho, paralela à Rio+20, para impor de uma forma muito positiva, eu estou falando, impor essa mudança de hábitos e essa mudança de relações sociais também. Então, por exemplo, começar a estabelecer um prazo, primeiro, para que os carros não dependam mais do petróleo. Segundo, para que haja uma ampla introdução do transporte coletivo, através de medidas que é perfeitamente possível, já foram adotadas em muitos países. Você usa imposto cruzado, tira de um, coloca em outro, adota as políticas públicas, adota serviços de infraestrutura, constrói infraestrutura, tem toda a tecnologia para isso. Agora, primeiro, precisa pressão. Se não tiver pressão, as indústrias de automóvel vão continuar produzindo veículos cada vez maiores, quem produz energia nuclear vai continuar produzindo, a carvoaria vai continuar extraindo carvão, a extração de carvão mineral também, o petróleo está aumentando a produção, inclusive, descobrindo novas fontes e tal. Agora, se não houver, de alguma maneira, a sociedade dizendo basta, é preciso de novas políticas, esse sistema como vocês têm debatido em diversas, vai virar o mais do mesmo, é o marketing verde, é o capitalismo verde, é a maquiagem verde, digamos assim. Nós precisamos, ao contrário, de uma economia verde. Então, aí você chegou num ponto interessante, porque a economia verde, há quem diga que é mais do mesmo, que é uma moratória para que as empresas e continue fazendo exatamente a mesma coisa com um certo aval ali de mais verde. Como é que você vê essa tão polêmica economia verde? Olha, depende do sentido que ela tiver. O que eu acho é que a gente não pode entregar uma bandeira para os nossos adversários. Se você conversar com qualquer pessoa, a grande maioria das pessoas está desejando, não quer acabar com a economia e não quer que ela seja cinza, que ela seja poluente, devastadora como hoje. Agora, qual que é o sentido dessa economia verde? Então, vamos construir. É um tema relacionado, um paralelo que a gente pode fazer ao feminismo. Tem gente que fala que o feminismo não serve para nada porque as empresas dizem que são amigas da mulher. É uma disputa. É claro que as empresas vão fazer demagogia em relação a isso. Agora, por causa disso, a gente vai falar que o feminismo não tem mais importância e vai falar, não, como a Avon se diz feminista, então não quero. Claro que não. Nós temos que reivindicar essa bandeira e nós temos que qualificá-la. Então, o debate verdadeiro não é no rótulo, por isso que eu acho que é importante construir uma pauta. Então, quais são as pautas da redistribuição? Quais são as pautas da mudança da matriz de energia? Quais são as pautas do desenvolvimento das novas tecnologias para que o preço da energia não seja proibitivo, para que as fontes renováveis possam ser mantidas?
Qual é a pauta da redução gradativa do uso do petróleo? Nós podemos, inclusive, ser muito imaginativos e utilizar o veneno da cobra contra o veneno da cobra. Veneno de cobra que cura picada de cobra, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma riqueza imensa, que é o pré-sal. Isso vai gerar bilhões, trilhões de reais, dólares, euro, o que você queira. E a maior potencialidade em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, uma grande fronteira. Desde que a gente e a sociedade exija que, por exemplo, de cada barril extraído, X% vai ser destinado à preservação da Amazônia. Y% vai ser destinado ao desenvolvimento dos cataventos, da energia eólica. Z% vai ser utilizado para o desenvolvimento de tecnologias que permitam utilizar a luz do sol de forma eficiente. Não me parece que seja esse o debate. No Brasil, o debate é a distribuição de royalty, ou seja, esse mundo sobre o qual você está falando, é realmente possível fazer uma paródia? É por isso que eu estou falando que é preciso construir essa nova pauta. São pautas que vão surgindo. Há alguns anos atrás, nem esse debate de que o planeta estava ameaçado existia, mas surgiu pequeno. Há 20 anos, por exemplo, antes o relatório da ONU, esse debate praticamente não existia, mas surgiu de uma comissão internacional de cientistas. Hoje já existe essa consciência. Se a gente sair aqui na rua e fala, olha, o planeta está ameaçado, tem que evitar que a temperatura suba mais do que 2 graus, boa parte das pessoas vai compreender. Pode haver uma catástrofe climática, populações que estão vivendo em certas regiões vão ter que se mudar, isso vai virar uma catástrofe social também, as pessoas já começam a compreender, tá até nos noticiários da televisão. Então, só que a pauta não pode ser só da denúncia, temos que começar a construir a pauta do sim, não é só o não. Qual o caminho para superar esse modelo? Eu vou fazer aqui a intervenção do nosso diretor, que virtualmente já está lhe perguntando o seguinte: com que forças sociais podemos contar para fazer essa nova pauta avançar hoje? Eu gostaria muito, e acho que é perfeitamente possível, a gente contar com as mesmas forças que fazem hoje a denúncia. Para isso a gente tem que fazer o salto da inteligência, que é passar do não para o sim. Então, exemplificando, os ambientalistas são uma força social claramente que tem essa agenda. Os povos da floresta são uma força social que tem essa agenda. Nós temos que começar a discutir essa agenda com os trabalhadores, porque às vezes os movimentos dos trabalhadores, os sindicatos, ainda estão na agenda do velho desenvolvimentismo, que é só o emprego. Então tem que começar a falar, claro que é preciso ter emprego, mas é perfeitamente possível haver empregos verdes. Por isso que a gente tem que recuperar esses termos não podem ser dos outros. O que é o emprego verde? É um emprego, por exemplo, da inteligência, é um emprego na cultura, é um emprego de todos os graus, do turismo, mas é um emprego também do saneamento no Brasil. Ao invés de produzir mais avenidas, mais estradas, nós devíamos ter uma meta aqui no Brasil de assegurar em 10 anos esgoto para 100% da população. Quanto emprego isso não gera? Demorou. A agenda da ferrovia. Tem emprego. Nós temos uma matriz energética relativamente limpa no Brasil. Nós podíamos ter uma matriz de transportes limpa. Isso vai gerar desde emprego para os engenheiros, emprego para os técnicos, emprego para o peão dos trechos da estrada, da ferrovia. Ficando até na construção civil e a gente tomando esse mote dos vários prédios que estão desabando por aí, a renovação, a construção de novos prédios, isso seria incrível. Para voltar à pergunta do Zé Maurício, um setor do empresariado tem que ser atraído para isso, porque nós não vamos... A agenda da agenda do pós-capitalismo, a agenda de salvar o planeta
da catástrofe climática precisa ter o máximo de forças possível. Então tem um grande conjunto de empresas que está interessada em desenvolver tecnologias verdes. Eu não entendo por que esses não podem ser nossos aliados. Como essa consciência está se espalhando, pode ser que tenha um conjunto importante de empresas cujos dirigentes estejam interessados de fato em transitar para novas formas de produção. Qual que deve ser o nosso papel? Fechar a porta para eles? Qual a força que a gente tem para isso? Qual o nosso objetivo? É ficar com a consciência tranquila que nós somos os grandes radicais ou criar passos concretos, saídas concretas para a mudança? Eu acho que é essa segunda. Então, cabe a nós, evitando todo o marketing verde, denunciando todo o marketing verde, toda a lavagem verde, digamos assim, criar, inclusive, alianças que envolvam ambientalistas, povos da floresta, agricultores que muitos querem produzir de forma limpa, sem agrotóxico, por exemplo, trabalhadores, inclusive setores dos empresários que têm interesse. Então, nosso objetivo não é fazer um cavalo de batalha ideológico nessa disputa, né? Salvar o planeta. Então, temos que somar muitas forças, porque as forças de destruição são muito poderosas também. Agora, a gente tem empresários que parecem marxistas, um movimento social que ocupa Wall Street. Que mundo que é esse? E também o Fórum Econômico Mundial em Davos se discutindo, praticamente, você diz que não, mas é praticamente a mesma coisa, porque o futuro, se fala o pós-capitalismo. Que mundo que a gente está vivendo? Eu sou a favor da gente pegar pela palavra. Se eles estão dizendo que eles estão dispostos a construir uma economia verde, nós temos que testá-los. Mas para testá-los, nós temos que formular propostas, porque é aí que você vê onde está a hipocrisia e até às vezes você atrai aquele que está com um discurso da boca para fora, mas então vamos testar. Então, vamos evitar que na Rio+20 ocorra a mesma coisa que ocorreu agora há pouco na África do Sul. Então todo mundo tem, em Durban, todo mundo tem um discurso ótimo, todo mundo está a fim de construir o futuro verde do capitalismo, e por que não se adotou nenhuma medida de redução obrigatória das emissões de gás carbônico? É porque tem alguma hipocrisia. Mas para pecar essa hipocrisia, não adianta nossos slogans, adianta a gente formular medidas concretas que permitam fazer essa transição e apresentar para o conjunto da sociedade, inclusive para os empresários. Vamos deixar com que eles se desmascarem sozinhos e vamos dar a chance de aqueles que queiram trabalhar por uma transição, trabalhem também, nós não somos contra. Agora, eu acho que realmente você tem toda a razão. Falta esse passo. Essa agenda não pode ser a agenda de Marte, a agenda dos marcianos, do outro mundo possível. Essa agenda tem que ser a agenda da Terra. Essa agenda tem que ser materializada para ela não virar propaganda ideológica, simplesmente, em propostas muito concretas. Então, é um imposto sobre carbono? É ou não é? É uma boa alternativa? Então, vamos explicar para as sociedades por que isso é importante. É estender o saneamento básico no Brasil em 10 anos e uma rede de ferrovias? Então, vamos começar a explicar por que é possível retirar recursos do pré-sal para isso. Por que isso é mais importante do que dar estímulo à produção de automóveis, redução fiscal para a produção de automóveis. Vamos explicar para os trabalhadores como isso pode gerar muito mais empregos, inclusive. A indústria automobilística é das que menos gera emprego. Indústrias muito mais sofisticadas, desde essa que você falou, como o turismo, até, quer ver uma coisa, renovar completamente o nosso sistema de ensino. Outro dia o ministro novo falou, nós temos um sistema de ensino em que os métodos são do século XVIII, os professores são do século XX, os alunos são do século XXI. Nós temos que alterar isso, então tem que ter um projeto. Isso gera muito mais emprego do que a indústria automobilística. Mas precisa sair da inércia, porque o sistema, se não houver pressão e se não houver essa inteligência que desencadeia a pressão, a inércia faz com que as coisas continuem como são ou piores. Antônio, que você continue aí batalhando e que a gente tenha uma melhor perspectiva para Rio+20
que você possa voltar aqui muitas vezes, porque foi uma delícia essa conversa. Estamos batalhando junto, né, Darlene? Isso. Vamos continuar fazendo esses esforços e juntos conseguir essa outra Rio Mais 20 possível. Exatamente. Muito obrigada a você que nos assistiu. E lembre-se, esses vídeos, como outras entrevistas, você pode encontrar aqui no nosso cardápio de assuntos ou então na nossa galeria de vídeos. Obrigada a todos e até a próxima.